Colossenses capítulo 1, versículo 2. Aos santos irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, aos santos. A partir desta frase, começa Paulo e Timóteo a declarar o destino desta epístola, que é aos santos. Não que fossem os cristãos de Colossos perfeitos, mas a palavra santos neste texto quer dizer separados do mundo e dedicados para Deus e ao serviço do reino celestial. Os santos a quem se refere o apóstolo não se trata de mortos canonizados, mas sim aos seguidores de Cristo vivos que faziam parte da Igreja de Cristo Jesus na cidade de Colossos. Santos porque foram justificados por Cristo Jesus perante Deus. Desde os primórdios da igreja cristã, que os convertidos ao verdadeiro cristianismo são chamados de santos em Cristo Jesus, nosso Redentor. Aos santos irmãos fiéis em Cristo, além de chamar de santos os cristãos de Colossos, Paulo os classifica de irmãos, apesar de ser, nesta época, o grande apóstolo de Cristo Jesus, enviado aos gentios. Paulo não se considerava superior aos demais seguidores de Cristo. E quando ele se refere a fiéis, ele pode estar simplesmente cognimando os cristãos de pessoas fiéis aos mandamentos de Deus, como se falasse os fiéis, ou ele estava os separando dos infiéis, seus opositores. Em Cristo é uma frase que aparece muito no Novo Testamento, sinalizando aqueles que viviam ou que vivem em Cristo e para Cristo Jesus. São os seus discípulos e os seguidores do Evangelho das Boas Novas de Deus. Aos santos irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos. Eis aqui a cidade destino desta carta, epístola ou missiva de Paulo e Timóteo. Colossos, cidade da Frígia, um distrito da província da Ásia. Colossos ficava a mais ou menos 120 quilômetros de Éfeso. Havia ali uma igreja pastoreada por Epáfras, conforme Colossenses capítulo 1 e o versículo 7. Como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, e por Arquipo,
conforme Colossenses capítulo 4, versículo 17. E dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste do Senhor, para que o cumpras. Pronuncia-se Colossos. Com isso estava definido o destino da carta a esta igreja amada de Cristo Jesus. Aos santos irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós. A palavra graça, separada da palavra paz, era uma saudação grega ou dos gentios convertidos ao cristianismo, representando o modo gracioso como foram alcançados pelo Evangelho das Boas Novas e receberam a Cristo como único Senhor e Salvador. Na realidade, os gentios ou os não-judeus eram povos que viviam separados da comunidade de Israel e não eram alcançados pela antiga aliança de Deus com os filhos de Israel. Nos dias de hoje, cada denominação tem o seu próprio modo de saudação, até para diferenciar uma das outras. Graça a vós se refere aos cristãos que estavam na cidade de Colossos. Aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graça a vós e paz. Em termos de saudação, era e sempre foi a saudação judaica dos filhos de Israel. Como sabemos, todos os bons elementos da antiga aliança foram transportados para o cristianismo. Até porque o fundador da nova aliança de Deus com a humanidade é e era um israelita da gema, Jesus Cristo de Nazaré. Incluir a palavra paz na saudação cristã tem todo sentido, uma vez que o Messias de Deus veio justamente para estabelecer a paz entre Deus e os homens. Isso foi possível mediante a reconciliação realizada pelo Senhor Jesus, conforme se verifica em Romanos capítulo 5, versículo 11. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Esta paz também nos fala a respeito da união ou comunhão com Deus. Finalmente, aos santos irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Tanto a graça quanto a paz que desfruta a Igreja de Cristo em todo o mundo vem da parte de Deus nosso Pai, quanto também da parte de Cristo Jesus, que conquistou tudo isso para nós, que somos a sua igreja remida, que ele comprou com seu precioso sangue. Portanto, continua ainda a saudação ou o início, introdução desta carta de Paulo aos Colossenses. Por gentileza, compartilhe este comentário. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.